Você está ouvindo Rádio Cidadão, na Vida FM. Tudo bem, 5h05 aqui na companhia de Zé Nilson. Mais uma vez, boa tarde para você que sintoniza a Rádio Vida nessa tarde de quarta-feira. E conforme havíamos anunciado, durante todo o dia de hoje, temos aqui nos estúdios da Rádio Vida o Dr. Zé Júlio, que é prefeito do município de Antônio Martins. Portanto, boa tarde, prefeito. De antemão, uma satisfação tê-lo pela primeira vez nessa sua terceira gestão participando da programação da nossa emissora. Boa tarde, meu amigo Zé Nilson. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Jovito, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, muito especial para os meus queridos conterrâneos de Antônio Martins. E um abraço para todo o público ouvinte da Rádio Vida, que é, na verdade, o maior orgulho desta emissora, que com certeza é a mais ouvida no oeste do Rio Grande do Norte. Doutor Zé Júlio, começando aqui a nossa entrevista, de um modo geral, qual é a situação do município de Antônio Martins nesse início de gestão? Normalmente, os municípios, quando você sucede um correligionário, você tem mais facilidades para dar andamento ou dar continuidade na administração. Mas, quando você herda o mandato como candidato de oposição, você tem mais dificuldade para iniciar o mandato, porque a administração anterior não tem o mesmo amor para repassar o mandato para o sucessor. Então aí as sequelas, as dificuldades são bem maiores. No caso de Antônio Martins, a gente está pegando um município com muitas dificuldades, onde eu posso aqui destacar o patrimônio público totalmente sucateado, depreciado, a começar da cidade de Antônio Martins, os prédios públicos precisando de reforma, estão deteriorados, os veículos, os transportes, o hospital de Antônio Martins, infelizmente nós recebemos com cadeado, fechado pela primeira vez na história, nos últimos 3 meses do mandato da gestão anterior. Infelizmente, praticamente não foi nenhum médico no hospital, um abandono total pela saúde do nosso povo. Então isso aí é uma pequena amostra do retrato, como nós pegamos o município de Antônio Martins. Outros exemplos aqui, os prédios públicos, praticamente todos com as energias cortadas, com 6, 7 meses de atraso, o que nos obrigou a parcelar esse débito volumoso junto à COSERN para que a cidade volte a funcionar normalmente. Então, um momento muito difícil para se começar a administrar Antônio Martins. Eu deixei uma cidade bonita, viva, verde, alegre, e peguei uma cidade apagada, cinzenta, uma cidade triste. Mas Antônio Martins pode ter certeza que nós estamos muito motivados, muito mais preparados, com mais conhecimento político, muito mais sensibilidade, e eu tenho certeza que com a força de Deus que nos dá, com a saúde que Ele me oferta, o apoio da minha família, e especialmente do povo de Antônio Martins, com a competência do meu secretariado, nós vamos recuperar o município de Antônio Martins. Eu não tenho a menor dúvida que Antônio Martins vai voltar a crescer e nós vamos colocar o município de novo no rumo do desenvolvimento e fazer de Antônio Martins novamente uma referência aqui na região oeste do Rio Grande do Norte. Quais foram as primeiras medidas da gestão para tentar resolver esses problemas que o senhor menciona no município de Antônio Martins? Uma das primeiras medidas que nós tomamos foi tomarmos providências em relação
a questão de recuperar, junto às instituições financeiras, o nosso crédito, a nossa parceria, para poder emitir pagamentos aos fornecedores e aos funcionários. Estamos, inclusive, aguardando uma decisão da Justiça para que o Banco de Alexandria nos libere talões de cheques para emitirmos o pagamento a pelo menos 60% dos funcionários que ainda recebem com cheque, aqueles que recebem pelo Fundo Municipal de Saúde e da Educação receberão em conta através de transferência eletrônica, não terão problema. Os demais, nós estamos à mercê da Justiça, aguardando uma autorização através de liminar para autorizando o banco a fornecer cheques para a gente emitir pagamento, tanto a fornecedores, serviços essenciais, como os demais funcionários públicos de Antônio Martins. Então, essa é uma dificuldade de você ter o dinheiro em conta e não poder honrar seus compromissos. Então, estamos aguardando de forma emergencial essa decisão da Justiça para a gente efetuar pagamentos e complementar o pagamento dos servidores de Antônio Martins que estão aí ansiosamente aguardando os seus vencimentos. As dificuldades maiores que estamos herdando, outras grandes dificuldades é vermos o município de Antônio Martins dependendo de assistência por carro-pipa. Infelizmente, isso é um problema natural, não é culpa de nenhuma gestão pública, e nós estamos clamando todos os dias. Hoje eu estive num evento em Antônio Martins, onde se discute o Plano Municipal de Saneamento Básico, onde se trata de água e esgotamento sanitário, e a gente clama para que o governo do estado conclua a adutora do Alto Oeste, que vai resolver definitivamente o problema de Antônio Martins e de municípios circunvizinhos, porque nós estamos dependendo de carro-pipa para saciar a sede do nosso povo. Esta é, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade da nossa administração. Outra grande dificuldade é recuperar todo o patrimônio que está depreciado, e nós vamos planejar para recuperar um a um, uma praça, um ginásio de esporte, um mirante, um terminal turístico, um parque aquático, obras que nós construímos no outro mandato, estão todos precisando de reformas, de ser reconstruído, e o tempo a gente tem que fazer um planejamento em relação a isso. Mas o que o povo mais clamava no início do meu mandato, há um mês, era exatamente pela reconstrução da saúde do nosso povo. Antônio Martins, meu caro Zé Nilson, quando eu andava pelas ruas, o povo dizia: doutor Zé Júlio, o que nós mais queremos em Antônio Martins hoje é saúde, água e segurança. Água nós estamos aguardando. Segurança nós estamos apoiando. Inclusive criamos uma guarda, estamos apoiando a criação de uma guarda civil comunitária para exatamente preservar o patrimônio público e dar mais segurança à nossa população. E a saúde, que é o maior anseio do nosso povo, nós estamos fazendo um planejamento, estamos fazendo um investimento de aproximadamente R$300 mil para dentro de 3 meses. Agora em março, nas festividades de emancipação política de Antônio Martins, entregar o Hospital Justino Ferreira plenamente funcionando, com profissionais fazendo ultrassonografia dentro do hospital, endoscopia, a raio-x, que era um sonho do povo de Antônio Martins, que há 30 anos tinha esse prazer, e há 3 anos o aparelho quebrou e não foi consertado. Estamos adquirindo um raio-x no valor de quase R$100 mil. Estamos equipando todo o Hospital Justino Ferreira, reformando o Centro Municipal de Saúde na cidade de Antônio Martins, e estamos equipando o Centro de Saúde da Pintada, que vai ser uma referência na saúde desse lado de Antônio Martins, e reformando e equipando o Centro de Saúde do Viramundo, onde esses 2 centros de saúde da zona rural terão consultórios odontológicos novos, recém-adquiridos, todos equipados, com médicos atendendo pelo PSF por lá, dentistas atendendo lá 2 a 3 dias por semana, e enfermeiro
fazendo atenção básica todos os dias de segunda a sexta. Então, na verdade, um sonho nós pegarmos um município onde o hospital estava com o cadeado, em 3 meses a gente entregar uma saúde e referência de novo na região, com cirurgiões e anestesistas operando dentro, obstetras de plantão. Sábado que vem agora, desta semana, nós já vamos estar com cirurgião e anestesista do município de Coarne Nova, fazendo todo tipo de cirurgia geral dentro do Hospital de Antônio Martins, inclusive próstata, vesícula, cirurgia geral de abdômen, dentro do Hospital de Antônio Martins, com toda a infraestrutura, instrumentos, tudo modernizado, já adquirido em nossa gestão. É um sonho, é uma realidade, sem falar que nós estamos adquirindo um carro do tipo Ducato, com ar-condicionado, direção hidráulica. Este carro para servir aos pacientes para fazer exames eletivos em Natal e Mossoró. Vamos criar uma linha, uma vez por semana, para diminuir os custos da prefeitura e da qualidade na prestação de serviço. Então, meus amigos ouvintes, meu amigo Zé Nilson, para nós, eu que sou da saúde, tenho uma sensibilidade aguçada por ser médico, para mim é uma grande satisfação. Em pouco mais de 2 meses, 3 meses, nós estamos com todas essas estruturas funcionando, oferecendo um serviço da mais alta qualidade à nossa querida população de Antônio Martins. Esses serviços que o senhor menciona no tocante à melhoria na qualidade de saúde pública do município de Antônio Martins é feita com recursos próprios do município ou será celebrado convênio com outras instâncias que venham a dar o suporte financeiro que tal situação necessita, prefeito? Quando você oferece esses serviços, viabilizando convênios com outros órgãos governamentais, esse serviço não tem continuidade. Porque quando o convênio se acaba, o serviço também se acaba. Esses serviços que nós vamos oferecer, na sua plenitude, de tudo que eu comuniquei aqui, com endoscopista dentro do hospital, ultrassonografista, cirurgião anestesista, raio-x de primeiro mundo dentro do hospital de Antônio Martins, para fazer raio-x da cabeça até o dedo do pé, passando pela coluna, bacia, os postos de saúde atendendo com dentistas e médicos nas comunidades rurais, farmácias básicas implantadas lá também, para organizar e desafunilar o atendimento do hospital, onde nós vamos adotar as consultas pela manhã no centro de saúde e à tarde e à noite os médicos farão procedimentos, cirurgias, como colposcopia dentro do hospital de Antônio Martins, pois temos o aparelho e temos o médico especialista para fazer, dá uma qualidade no nosso serviço, fazendo os atendimentos básicos nos centros de saúde da cidade e nos postos da zona rural, que na verdade é um belo centro de saúde na Pintada, e o Viramundo que está sendo reformado para, na verdade, oferecermos um serviço de qualidade nas comunidades rurais. Então, os recursos para manter esse serviço são recursos próprios, porque na verdade os convênios não têm continuidade e o serviço ele paralisaria. Na verdade, nós temos também uma unidade móvel tramitando no Ministério da Saúde, um programa do governo federal. Brevemente, nós com a nossa dinâmica, o acompanhamento, o dia a dia junto ao Ministério, dentro de 2, 3, 4 meses, estará chegando uma unidade móvel toda equipada para o município de Antônio Martins. Na verdade, é um esforço da nossa administração que vai priorizar os 4 anos, em primeiro lugar, a saúde do nosso povo, porque esse é o clamor que eu percebi nas ruas, nas comunidades, nos domicílios por onde eu passei. Foi possível fazer a transição de governo do ex-gestor para o atual, doutor Zé Júlio? Na verdade, eu determinei, eu solicitei, eu pedi para os futuros secretários da nossa gestão, que são os atuais, cada um procurar o secretário da gestão anterior e fazendo essa transição dentro daqueles setores que cada um ou trabalhou, ou iria trabalhar, ou está trabalhando. Então, sobre a transição, eu não tenho muito a que reclamar. Não houve, a legislação não foi cumprida em relação àquela comissão, a transição, as conciliações bancárias não foram entregues, né, o nosso setor de finanças e contabilidade, mas graças a Deus, de uma maneira geral, a gente manteve um diálogo harmônico com os ex-secretários
Nessa parte aí eu não tenho o que reclamar. Eu só lamento, sim, foi o sucateamento da máquina pública que nós herdamos da gestão anterior. Dentro do sucateamento da máquina pública que o senhor diz ter herdado da gestão anterior, qual o segmento ou segmentos mais afetados? A infraestrutura urbana. Todos os equipamentos da cidade de Antônio Martins, todos os prédios públicos, todos sem exceção, estão todos depreciados. O Parque Aquático e o Terminal Turístico, por exemplo, que é a área de lazer mais visitada do nosso município, talvez da região, os três motores bombas que dão funcionalidade, dos 2 foram roubados. A zona rural, as adutoras da zona rural, nós temos informações que também levaram. Os motores bombas que abastecia, que irrigava toda a área verde da cidade, também levaram, roubaram. Entendeu? Então, os prédios públicos, da maneira geral, todos eles estão depreciados, deteriorados. Você tem uma ideia, a pintura desses prédios, a grande maioria, 90%, ainda conserva-se a pintura do mandato de 4 anos atrás. E todos precisam de uma manutenção muito especial. O estádio de futebol, toda a grama, o tapete da grama está todo morto. Todas as praças com as gramas totalmente mortas. 90% de toda a jardinagem e arborização está morta. E as praças e os prédios públicos em geral, sem exceção, todos estão precisando de uma reforma urgente, porque não houve manutenção ao longo desses 4 anos. Infelizmente, nós vamos fazer um cronograma, um planejamento para recuperar um a um. Nós já estamos fazendo como prioridade a reforma do Hospital Justino Ferreira, o Centro de Saúde da cidade, o Centro de Saúde do Viramundo, o Posto de Saúde da Pintada praticamente está tudo concluído, recém-concluído, que é um convênio ainda conveniado no meu mandato, foi concluído na gestão passada. Toda essa rede de escolas públicas tão depreciadas, estamos fazendo uma reforma na Escola Municipal José Inácio de Carvalho, que também está acabada, sucateada, e obras que estavam paralisadas, nós estamos cobrando o início ou reinício dessas obras, para que a população usufrua dessas obras que o município tem que entregar concluída, uma vez que os recursos vieram para concluir tais obras. A gente está tendo algumas dificuldades porque os orçamentos estão totalmente defasados, obras de 4, 5, 6 anos atrás, tem que ser concluída agora, no momento que a planilha está totalmente defasada e as empresas botando dificuldade para concluir as poucas obras que restaram, porque a maioria foi cancelada ao longo da gestão anterior. Então, de uma maneira geral, as dificuldades todo o patrimônio público no que diz respeito à infraestrutura urbana, praças, canteiros, terminal turístico, parque aquático, que estou reformando para reinaugurar agora no Carnaval, no dia 9, 10 de fevereiro, vamos fazer a reabertura do parque aquático terminal turístico, mas vamos investir recursos, na verdade, significativos para devolver de volta o principal ponto de lazer à população de Antônio Martins e das cidades circunvizinhas. Então, de uma maneira geral, todos os prédios públicos, o centro comercial, que é o Galpão, o Mirante está lá, acabado, depreciado, o estádio de futebol, as quadras de esporte, todas depreciadas, deterioradas, os transportes, a grande maioria da mesma forma, ambulâncias que existem na prefeitura estão aí em sucatas escondidas, a antiga Ducato, que a gente tem adquirido, também está aí em algumas oficinas, vamos providenciar, provavelmente para fazer um leilão, porque talvez não tenha condição de recuperar. Mas enfim, eu não estou aqui para falar do que eu herdei. Eu fiz no meu discurso de posse que eu quero administrar olhando para frente, olhando para o futuro. E quando eu quiser olhar para o passado, eu olho para a minha gestão de 8 anos, que graças a Deus foi uma gestão que foi diferenciada e que levou Antônio Martins a ser conhecido melhor no Rio Grande do Norte. Então, eu estou cheio de ideias, motivado,
preparado para, se Deus quiser, fazer de novo uma grande administração para atender todas as áreas, todos os segmentos que o município precisa, anseia por isso, e atendendo a expectativa do nosso povo. Como é que está a adimplência ou a inadimplência do município de Antônio Martins, doutor Zé Júlio? Olha, o município de Antônio Martins, ele está passando por um momento também de muita estabilidade quanto a essa questão das inadimplências. Algumas obras com as vigências expirando, se acabando, e essas obras ainda por serem concluídas. Nós estamos adimplentes junto à Caixa Econômica Federal, inadimplente por causa de consignados celebrado entre a Prefeitura e a Caixa Econômica, e ficou um débito altíssimo da Prefeitura com aquela instituição, e nós já estamos com restrição no CALC, que é o cadastro, né, para celebrar convênio junto ao governo federal, por essa situação irregular com a Caixa Econômica, porque o município celebrou esses consignados e o município não pagou a fração ou a sua prestação em relação a esses empréstimos. E, infelizmente, a Prefeitura descontava e não repassava para a Caixa Econômica. Então tem um débito lá altíssimo e o município está devedor da Caixa Econômica. É mais um problema para se resolver, e nós vamos procurar ter um diálogo com a Caixa Econômica para tomarmos uma decisão de consenso em relação, para voltarmos a relação institucional com a Caixa Econômica Federal. A questão do INSS, nós herdamos uma dívida com juros e multa de aproximadamente R$1.700.000. A gestão anterior parcelou esse débito vai ser rolado aí para o futuro do município de Antônio Martins. Mas eu, estou preparando a minha equipe para a gente superar essas dificuldades, essas inadimplências, corremos atrás, dialogar, negociar, para que o município não fique travado. Porque quando o município está inadimplente, ele fica amarrado, você não consegue recursos, você prejudica a administração. Mas nós vamos lutar para negociar e fazer com que essas travas sejam quebradas e a administração ande e caminhe, porque nós temos muita coisa para fazer e nós não podemos prejudicar o município de Antônio Martins. Ainda há pouco o senhor falou a respeito da situação do servidor público municipal, se referiu à questão do Fundeb, e o senhor disse isso aqui na rádio ainda há pouco, mas o senhor já fez, ou há possibilidade de abrir um espaço de diálogo com as diversas categorias, no tocante a ver a questão de regulamentação salarial dos servidores municipais? Com certeza. Na segunda semana do nosso mandato, meu caro Zé Nilson, a gente já se sentou com os professores, o conselho do Fundeb, e representante do sindicato dos municípios do Rio Grande do Norte, a FETAM. Antônio Martins não é diferente dos outros municípios. Você me falava agora há pouco, Zé Nilson, que representantes do setor aqui na região dizia que os municípios não tinham sequer condição de pagar o piso nacional aos professores em nossos municípios. Eu quero dizer a vocês que eu já tive o primeiro diálogo com o sindicato e com o conselho do Fundeb de Antônio Martins. Em relação aos professores, a gente já fez o reajuste do piso nacional que vinha sendo pago e vai continuar sendo pago. Nós já demos o reajuste de 7,9%, que foi dado pelo governo federal, e nós repassamos para a folha dos professores. A questão salarial dos professores de Antônio Martins é que se adotou um plano de carreira e salário na gestão anterior, onde se dava promoções verticais e horizontais sem medir as consequências do financeiro. Então o resultado de tudo isso foi, o ano passado, a folha da educação estourou, o município passou o ano todinho pagando os professores atrasados, pela primeira vez na história de Antônio Martins, e chegou ao final do ano sem repassar dezembro nem o 13º. Então, 2 folhas do ano não foi repassado, exatamente pelo problema maior, que a folha de funcionários estava consumindo muito além dos 60% e comprometia a administração, se atrasava
pagamento de outros funcionários, porque o orçamento do município estava muito voltado para se pagar os professores, porque o Fundeb estava sendo consumido aproximadamente 80% só com a rede, só com os professores de Antônio Martins. Então, o meu diálogo, eu já comecei com o sindicato, com os professores. O que eu tenho a dizer hoje para os professores de Antônio Martins, que nós não vamos atrasar os professores do nosso município, vamos pagar em dia, até o 5º dia útil de cada mês, vamos repassar o pagamento dos professores, que é digno e é de direito receber em dia, e vamos trabalhar com a folha desonerada. O que é isso? Vamos desonerar a folha dos professores. Todos os professores contratados emergencialmente ou temporariamente do EJA, do ensino infantil, direção e vice-direção e coordenação, ocupantes de cargos comissionados, que consumia o Fundeb 60, eu estou tirando da folha. Monitores de telecentro, de sala de informática, nós não estamos pagando, nem vamos pagar com o Fundeb 60. Então, o Fundeb 60 vai ser somente para pagar professores concursados e efetivos. Eu estou desonerando a folha, vou fazer de forma muito transparente. Quando a gente emitir o pagamento dos professores, o extrato bancário vai acompanhar o contra-cheque para cada um, entregar em CD a folha para o Conselho do Fundeb conversar, dialogar com todos os professores. Então eu vou trabalhar de forma transparente com a categoria. Os 60% serão pagos totalmente, plenamente para a categoria concursada e que tem estabilidade, os efetivos. Agora, os 40% e os 10% eu tenho que pagar. Direção, vice-direção, coordenação, professores temporários que no momento precisa do EJA, do infantil, monitores do laboratório de informática, monitores do telecentro. Eu preciso pagar os ASGs, os funcionários das escolas com o Fundeb 40, preciso pagar transporte escolar, fazer a reforma das escolas e a manutenção das escolas para oferecer uma infraestrutura de qualidade para os professores e para os nossos alunos da rede municipal. Então, o Fundeb 60 vai ser muito transparente na nossa gestão para a categoria professor. Agora, o Fundeb 40 e os 10% eu vou manter toda a infraestrutura e pagamento de pessoal que no passado se pagava com 60%. Eu estou desonerando a folha e vou colocar o extrato à disposição dos professores, os 60%, para eles discutirem à vontade, para depois nos chamar e discutir um novo plano concreto e realista em cima do financeiro que o município dispõe. Porque no passado recente foi feito um plano de promoções verticais e horizontais, mas não previram que o Fundeb é uma receita variável. O Fundeb desse ano é inferior ao do ano passado. E nós já demos 7,9% de aumento em cima do piso. Então, não se pode fazer um plano com promoções verticais e horizontais de forma indiscriminada se nós não temos receita certa, fontes próprias, recurso próprio para pagar esse plano. Nós dependemos das matrículas do ano anterior. Se a educação de Antônio Martins cair num descrédito e não tiver aluno na sala de aula, nós não temos Fundeb. A administração fica travada. Cria-se um colapso administrativo. Então, eu não posso pegar o conjunto da gestão e colocar só a serviço da categoria dos professores, que são merecedores, meus amigos, a grande maioria. Sou admirador, farei todo esforço para ter uma relação harmônica com os professores. Agora, não posso sacrificar a saúde, a limpeza pública, a educação como um todo, o posto de gasolina, a iluminação pública, os precatórios que nós temos que pagar, o INSS, justamente para manter um plano irreal, fantasioso, que foi aprovado na gestão anterior, ser um planejamento maduro para que se possa pagar os professores em dia e se possa no final do ano pagar dezembro e o 13º e não acontecer o que aconteceu na gestão anterior, simplesmente porque não houve planejamento na elaboração desse plano. Então, eu estou
pronto para dialogar. Na minha conversa, já criamos uma expectativa de se discutir um novo plano a partir de março, quando a gente já tem a receita do Fundeb definitiva do ano, porque o censo escolar vai sair até 31 de março. Nós já temos uma ideia da receita que nós vamos ter no ano todo, e aí definirmos, na verdade, fazer justiça, discutir um novo plano em cima da receita dos professores, em cima do Fundeb 60, porque os 40% e os 10% eu tenho que manter toda a infraestrutura e pagamento de pessoal, que no passado se pagava com os 60%, agora eu vou passar a pagar com os 10% e pagar com os 40% do Fundeb, e vou cuidar bem da administração como um todo. E, sobretudo, também cuidar bem dos outros servidores da saúde, que precisam de uma atenção especial, o pessoal da limpeza urbana, o pessoal de outras secretarias precisam de um tratamento muito especial, e a todos eles a nossa gestão já oficializou os 7,9% de aumento dado pelo governo federal, mesmo sem haver o repasse para o município vai bancar esse aumento para os funcionários, para os salários não ficar defasados. Há pouco tempo nós vínhamos conversando, de janeiro do ano passado para janeiro houve 1,1% de aumento da receita nos municípios, e de cara nós já demos 8% de aumento para todas as categorias, dos professores até os funcionários de obra, de limpeza urbana, de saúde, etc. Então, nós vamos tratar com responsabilidade. Responsabilidade de se pagar em dia, responsabilidade de cumprir com as nossas obrigações, mas que não comprometa a nossa administração, porque eu não quero chegar no final de 4 anos pagando atrasado a funcionários, a professores, e vendo o patrimônio público depreciado, acabado, e com o hospital com cadeado, como eu herdei da gestão anterior. Tudo bem, 5h36 aqui na companhia de Zé Nilson. Estamos conversando com o prefeito Zé Júlio do município de Antônio Martins. O senhor terminou aí essa última resposta falando do patrimônio depreciado. O jornal Gazeta do Oeste de hoje e alguns blogs dão notícia do fogo no terminal turístico. Esse fogo aconteceu por uma simples coincidência? Foi um incidente? Qual é o juízo de valor que o senhor faz a respeito do que aconteceu naquele local, que é um dos pontos de visitação, ou foi um dos pontos de visitações do município de Antônio Martins? Infelizmente, um proprietário vizinho, de um terreno vizinho ao Parque Aquático, terminal turístico, fazendo um serviço de rotina, de manutenção, ele ateou fogo numa coivara, como nós chamamos, no sertão. Sim. E ventando muito, algumas labaredas foram dispersadas no sentido do Parque Aquático, e lá tem vários quiosques de piaçava, aquelas coberturas de palha. Sim. E aí todas foram incendiadas, foram destruídas, mas imediatamente eu chamei o gerente, o superintendente do Dom de Deus, que é o Joab, que ele desenvolve esse trabalho, né, muito bem, de cobertura de obras públicas, e imediatamente ele vai iniciar os serviços de recuperação. Vamos reconstruir. O patrimônio foi queimado, e estamos também recuperando, reformando, conservando toda a infraestrutura do Parque Aquático Terminal Turístico, onde a gente deverá reinaugurar no domingo de carnaval que se aproxima. Na verdade, foi um prejuízo, assim, de repente. Nós não esperávamos o que aconteceu, mas foi uma fatalidade. Antônio Claudino, que é um amigo que a gente tem, eu sou um admirador da pessoa, da simplicidade dele, é um homem muito trabalhador, ficou muito preocupado, mas na verdade um acidente, foi um acidente, e infelizmente a prefeitura vai arcar com a recuperação do patrimônio público, porque eu acho que aquilo que é depreciado, seja com o tempo ou por acidente, deve ser recuperado e ser devolvido à população para usufruir dos benefícios. E lá é um ponto turístico que traz lazer e cultura para toda a nossa população. Só lembrando que foi o professor Francisco Gabriel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, regional de Marizal, uma pessoa de muita competência, que tem levantado o astral do sindicato, que em reuniões de professores ele diz que não vê possibilidade ou vê dificuldades muitas vezes dos prefeitos cumprirem o piso determinado pelo governo federal. Isso dito por Gabriel, que é uma pessoa de centro-esquerda radical
e que realmente elevou a credibilidade do sindicato, tem, de certa forma, um peso e que a gente sabe que essa é a realidade. Agora, por falar em salário de professores, veja bem, eu não sei se é de competência legal, acredito que não, do atual prefeito de Antônio Martins, discutir o salário atrasado do mês de dezembro com os servidores ou pagar esse salário. Mas eu acredito que o servidor está em casa torcendo que eu fizesse essa pergunta. O doutor Zé Júlio discutiu ou vai discutir ou vai, ao longo da gestão, ver a possibilidade de fazer essa reparação aos servidores? É uma pergunta muito oportuna, Zé Nilson, para esclarecer isso à população. O problema dos funcionários atrasados, ele esbarra no financeiro. Se o município for pagar dezembro e o 13º da gestão anterior, ele vai atrasar janeiro e fevereiro da administração seguinte. Não existe dinheiro para se pagar 2 meses de funcionário do outro mandato. Essa pergunta foi feita por Assis, da FETAM, no meu primeiro contato com ele, o companheiro Assis, uma pessoa muito inteligente, preparada. Eu disse, Assis, se nós formos pagar o 13º em janeiro, eu não vou pagar a folha de janeiro. Se eu for pagar a folha de dezembro em fevereiro, eu não vou pagar fevereiro. Claro. Então o município disponibiliza de recursos para pagar um mês a cada mês. Então, é um direito dos funcionários reclamarem, até de questionarem, mas o município não tem recurso para pagar 2 meses de salário em um único mês. Portanto, é um dilema. Os funcionários têm o direito de questionar, porque quem deve é o município, não é Zé Júlio, e a prefeitura tem o direito de questionar também, porque não existe recurso para pagar, e a lei de responsabilidade fiscal protege também o município, onde você não pode pagar contas da gestão anterior se não tiver ficado dinheiro em caixa disponível para tal fim. Então é um dilema, é um questionamento, é um problema. Se por acaso alguém recorrer à justiça e a justiça autorizar esse pagamento, a população pode ter certeza que eu vou atrasar 1 mês ou 2 meses em Antônio Martins. Se eu for pagar 1 mês da gestão anterior, sim, eu vou atrasar 1 mês do meu mandato, porque eu só tenho dinheiro para pagar 1 mês. Se eu for pagar 2... Os municípios têm dificuldades de fechar a folha de pagamento em alguns meses do ano. Essa que é a realidade. Principalmente nos 3 primeiros meses do segundo semestre. Julho, agosto e setembro. Então, é um dilema que a gente vive. Eu sou solidário, reconhecedor que os funcionários passam por dificuldade, receberam em Antônio Martins apenas o mês de novembro, não receberam dezembro nem o 13º, até mesmo os professores. Por isso que eles precisam estarem sensíveis em relação ao novo salário, para que isso não aconteça na nossa gestão. Eu quero cumprir com o pagamento em dia e quero cumprir com as obrigações do município, respeitar os direitos dos professores, mas pagar aquilo que o município pode pagar. Dentro do Fundeb 60, eu estou planejado, preparado para honrar a menos que aconteça ao longo desses 4 anos um milagre econômico no município de Antônio Martins e você venha a rever essa questão, prefeito. E falar no milagre econômico... Sim. O município pensa em instituir uma previdência própria no âmbito da municipalidade. Olha, a previdência própria, você falou uma criação de receita. A previdência própria que hoje... Sim. Todos os municípios brasileiros estão implantando, é a principal saída dos municípios para diminuir o sofrimento financeiro em suas gestões. A Previdência Própria está implantada em 100% dos municípios do Rio Grande do Sul e dos 5.500 municípios no Brasil, aproximadamente 3.500 municípios já implantaram a Previdência Própria, que me fez procurar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a universidade conceituada como é, o professor Henrique está fazendo esse trabalho junto aos municípios. Eu procurei o doutor Maciel em Pau de Serra, que já implantou em alguns municípios da região a Previdência Própria. Eu perguntei ao professor da Universidade Federal quais as vantagens e as desvantagens para os municípios e os servidores. Ele foi objetivo, curto e grosso. Só tem vantagem para o município e só tem vantagem para os servidores. Porque, a princípio, a Previdência Própria, você que paga para a Previdência Geral, sim,
21,66%, arredondando, 22% de tudo que se paga ao funcionário vai para a Previdência Geral. Vai para um fundo econômico a nível nacional. O fundo previdenciário, quando chega lá, o governo federal tira 40%, que a DRU dá esse direito, a desvinculação da Receita da União, 40% de todo o bolo da Previdência do país, o governo mexe para resolver outros problemas. Nós mandamos, Antônio Martins mandou, nesses 12 anos últimos, aproximadamente 11 milhões de reais para a Previdência Geral. E o município recebeu de volta alguma coisa em torno de 250 mil reais. Absurdo. Quer dizer que o dinheiro vai e não volta. A implantação da Previdência própria, de cara, ao invés de nós pagarmos 22% de alíquota para o governo federal, nós vamos pagar 11 ou 12%, uma economia de quase 50%, vamos pagar 11 ou 12%, sabe para onde? Para um fundo previdenciário que vai ter a conta aberta no Banco de Alexandria e todo mês os funcionários vê o dinheiro lá e vai ter os extratos prestando conta. Vamos desonerar a folha, porque muitos funcionários que estão prestes a se aposentar não se aposentam, porque com o fator previdenciário ele perde quase a metade do valor na sua aposentadoria. E com a implantação da Previdência própria, essa perda é pequena. Nós colocamos esse funcionário dentro para receber da Previdência do município, e aí termina sobrando dinheiro até para pagar melhor aos funcionários do município de Antônio Martins. Outra grande vantagem é a facilidade que o servidor público vai ter a Previdência. Sim, se ele está pegando fila em outros municípios, se submetendo a constrangimentos em outras cidades, ele vai ter um conselho gestor desse fundo em Antônio Martins, e o município, o conselho gestor, vai dar o seu salário maternidade, vai dar o seu auxílio-doença, vai desonerar, diminuir a folha de pagamento, colocando esse funcionário que está fora até do seu trabalho, recebendo da prefeitura, sem prestar serviço, que não tem mais condições de trabalhar, vamos colocar à disposição para o fundo da Previdência do município pagar. Os funcionários, os aposentados, os inativos, vão ter parte desse fundo para ter direito a recreações, lazer, cultura, porque o fundo vai ter 2% destinado para os funcionários inativos. As facilidades são bem maiores, o município vai ter um acréscimo na sua receita, uma economia de 30 a 40 mil reais por mês. Vamos ter uma economia de alguma coisa em torno de 400 mil por ano, e durante o nosso mandato nós vamos ter uma economia de 1.600.000 reais. No meu mandato, com a implantação da Previdência própria. E outra grande vantagem da implantação da Previdência própria é que o funcionário público que vai fazer consignados em bancos privados e bancos oficiais, pagando 3,5% de juros e correção monetária do consignado, o fundo previdenciário, que é dos servidores do município, os funcionários têm o direito de fazer consignados, pegando dinheiro emprestado da própria Previdência do município, que está lá depositado em Alexandria, com juros de 0,2, 0,3, onde esses consignados vão ser feitos até mesmo com juros da poupança desse dinheirão que se manda para Brasília, e com a implantação vamos mandar para Alexandria. Nós mandamos em janeiro agora, no dia 10 de janeiro, Zé Nilson, 110 mil reais para a Previdência Geral. Quando é que esse dinheiro vai voltar para Antônio Martins? Nunca mais. Nunca. Em 12 anos de mandato, 8 anos do meu mandato e 4 da última gestão, eu fiz um levantamento, o município pagou mais de 10 milhões à Previdência Geral e aposentou 5 ou 6 funcionários, se beneficiou de 200 mil reais. Quer dizer que a Previdência levou um saldo de 10 milhões e 800 mil, nunca mais esse dinheiro volta. Com a Previdência própria, ele está na agência de Alexandria, os servidores públicos administrando este fundo, porque quem vai administrar é um conselho administrativo e financeiro formado pelo sindicato, pelos funcionários, servidores públicos, representantes da igreja, da sociedade civil, da prefeitura, da Câmara, e esse fundo previdenciário vai estar depositado em Alexandria, na agência bancária de Alexandria, onde esse conselho vai gerir, vai administrar, o conselho administrativo, esse fundo, que vai trazer benefícios para os funcionários,
do quadro ativo e os funcionários inativos, e que vai gerar para o município, a vantagem para a gestão, uma economia de aproximadamente 1.600.000 no meu mandato. São essas dificuldades que nós vamos enfrentar pela frente, que vão ser amenizadas com a implantação da Previdência Própria e, se Deus quiser, com a distribuição dos royalties. Nós vamos também, com a aprovação do Congresso Nacional, é uma outra alternativa que nós vamos gerar mais recursos para pagar melhor aos funcionários, oferecer serviços melhor na saúde, na educação, mais lazer, mais limpeza, mais infraestrutura. Então, todo mundo ganha com isso. Então, a Previdência Própria é uma realidade. Nós já estamos trabalhando, vamos discutir isso com os servidores, vamos discutir com a Câmara Municipal, e eu tenho certeza que com a implantação da Previdência Própria, fiscalizada pelos órgãos competentes como o Banco Central, Tribunal de Contas da União, Ministério da Previdência, fiscalizada pelo Conselho Gestor, este fundo previdenciário não traz nenhum risco para o servidor. Alguém questiona, mas a Previdência Própria de Alexandria faliu. A Previdência Própria de Alexandria passa por dificuldade porque ela foi implantada há 40, 50 anos. Na época, com outra legislação, não tinha os órgãos fiscalizadores, não tinha o Conselho para administrar o fundo, não tinha o Tribunal de Contas, não tinha o Ministério da Previdência, não tinha o Banco Central, não tinha o Ministério Público. Então, o fundo previdenciário é um recurso que ninguém pode meter a mão. Agora, você achar, botar a culpa, questionar a Previdência Própria porque o prefeito pode mexer, aí ninguém pode prever aquele que é irresponsável. Como você elege um prefeito, pensa que é de um jeito e é de outro. Então, é a saída, é a alternativa. O próprio prefeito de Alexandria se encontrou comigo lá em Natal, convive com a Previdência em dificuldade no município de Alexandria, mas disse, é a saída para os municípios. O próprio que conviveu e convive com aquele município. Mas é uma realidade, todos os municípios do país vão implantar, é uma alternativa muito boa para todos nós, ganha o servidor público, ganha o município. Isso vai ser discutido na Câmara, vai ser discutido com os servidores, mas não há nenhuma dúvida que a implantação da Previdência Própria só tem vantagem para o funcionário, para o aposentado e para as prefeituras. Por isso que no Brasil, de 5.500 municípios, quase 4.000 já implantaram, e dentro de 2, 3 anos não vai restar mais nenhum trabalhando com a Previdência Geral, porque o dinheiro vai e não volta para o funcionário público. A gente não vai ver mais Garibaldi Alves Filho chorando diante da grande mídia para todo o Brasil, viu, doutor Zé Júlio? Agora, veja bem, o senhor falou que mudando rapidamente de assunto, que vai reinaugurar o Parque Aquático do município de Antônio Martins com o Carnaval e possivelmente com a festa de emancipação política do município. A gente sabe que Antônio Martins não tem tradição de grandes carnavais e há recomendações por parte dos órgãos competentes para que os prefeitos não gastem dinheiro com festas populares. Como é que vai ser o Carnaval de Antônio Martins? Olha, o Carnaval, nós não vamos fazer, na verdade, Carnaval. Nós vamos reabrir o Parque Aquático Terminal Turístico. Tem uma banda do município recém-criada, chama-se Forró de Nós, só com garotos da cidade. E o Felipe Maico, que é um amigo pessoal do secretário de Turismo de Antônio Martins, Michele Promoções, que arranja muitas festas para ele na Paraíba, no Rio Grande do Norte. E nós vamos ter esse brinde doado pelo Felipe Maico e a banda local, que são amigos de todos nós, vão tocar no Parque Aquático Terminal Turístico, sem cobrar nenhum centavo da Prefeitura de Antônio Martins. Na verdade, nós não vamos investir como outros municípios vão investir recursos altíssimos, onde na verdade ninguém pode gastar carnaval. Na verdade, o que eu vou investir, o que eu vou autorizar a despesa para reformar e recuperar o complexo turístico e trazer de volta a juventude de Antônio Martins, e esta data já está marcada, é no domingo de carnaval. A concessão do espaço público e o uso de som automotor disciplinado pelo Dr. Zé Júlio vai funcionar de acordo com o que foi decretado no município? Por gentileza, dá para repetir? A concessão do espaço público e o uso de som automotivo, que o senhor disciplinou recentemente,
através de um decreto, ele vai funcionar? Sim, vai funcionar. Eu já pedi o secretário de Turismo, de Cultura, Micheles, ele reuniu os proprietários de som de carro, de mala de som de carro, e todos os proprietários de bares e de áreas de lazer de Antônio Martins. Foi feita uma reunião consensual, onde os sons de carro vão continuar sendo ligados, mas disciplinado pelo o proprietário do bar ou da praça, onde quer que seja, e a polícia em sintonia. Se o proprietário do som ligar o som acima do permitido, a polícia vai lá e apreende o carro se for preciso. Agora, vai continuar, mas de uma forma moderada, educada, onde não prejudique os moradores da vizinhança, e a juventude vai continuar tendo o privilégio e o prazer de brincar.
aderem ao programa Crack é Possível Vencer, que a partir do mês que vem vai atender todos os municípios brasileiros. Mistura de etanol na gasolina sobe para 25% em maio. 2 boletins com informações sobre a situação dos pacientes feridos no incêndio de Santa Maria vão ser divulgados todos os dias pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Max Gonçalves e Kátia Sartório. Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet. Acesse agora em www.ebcserviços.ebc.com.br/A Voz do Brasil. Voz do Brasil. No Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, que terminou hoje aqui em Brasília, os gestores receberam orientações de como aderir ao programa Crack é Possível Vencer, que a partir do mês que vem vai chegar a todos os municípios brasileiros. Antes, apenas prefeituras de capitais e estados podiam aderir ao programa. Ricardo Carandina acompanhou e tem os detalhes. O programa Crack é Possível Vencer, lançado há pouco mais de um ano, com investimentos de quase 4 bilhões de reais, é um trabalho conjunto de vários ministérios. As ações de prevenção ao uso da droga, de tratamento dos dependentes e de combate ao tráfico são executadas em parceria com os estados e capitais. E a partir do mês que vem, todos os municípios vão poder aderir. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a participação dos municípios é fundamental para o sucesso do programa. Ninguém vence a droga, o crack, sozinho. É fundamental que a União, os estados, os municípios estejam juntos. Há um conjunto de políticas que só podem ser desenvolvidas dentro de uma integração. Sejam as atividades policiais, sejam atividades de saúde, sejam as atividades de reinserção social daquele usuário de droga. Então, portanto, é essa a ideia do programa. Estarmos juntos, dando mais autoridade através do combate aos traficantes, tratamento de saúde aos usuários e uma reinserção social para que se recuperem aqueles que são dependentes químicos. Rio Branco, capital do Acre, já aderiu ao programa e o prefeito Marcos Alexandre conta o que mudou no combate à droga na cidade. O programa teve adesão no ano passado na nossa capital, no mês de setembro. De lá para cá, nós conseguimos implantar uma unidade de acolhimento, conseguimos implantar um centro de referência e assistência social, o centro próprio para a população em situação de rua, conseguimos colocar uma unidade móvel de atendimento para essa população, mais de 300 pessoas já tiveram esse atendimento. Então nós só temos a agradecer, dizer que por parte do município de Rio Branco nós faremos tudo para combater esse mal da nossa sociedade, que é a droga, principalmente o crack. Prefeitos e prefeitas que queiram outras informações sobre como aderir ao programa